Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, estarei com você por alguns minutos, alguns momentos, sempre trazendo esses temas importantíssimos para a nossa vida, do autoconhecimento, os números, esta ciência que ajuda você a entender melhor os seus processos, as suas potencialidades. E como sempre, eu começo o meu programa pedindo a sua permissão. Isso mesmo, permissão para entrar na sua casa, você que está na sua residência, ou de repente você que já está trabalhando, e até mesmo você que está dirigindo. De repente aí, no trânsito, numa estrada, seja muito bem-vindo ao programa Conheça-te por Márcia Pugliese, numeróloga. E hoje eu quero falar de um tema importantíssimo na nossa vida, que é a nossa assinatura. Isso, quando nós firmamos uma assinatura. Então já fica ligadinho, grava o programa, anota tudo que vai ser falado, porque é muito importante a gente saber que a nossa assinatura é a nossa marca energética. A nossa assinatura é o nosso QR Code. Quando nós assinamos, quando nós firmamos um documento, nós estamos, na realidade, validando, nós estamos endossando, nós estamos dando ciência àquilo que foi assinado. E as pessoas não prestam muita atenção, né? Eu mesma, a gente assinava tanta coisa, documento, contrato, quando ia tirar um RG, um passaporte, e nós não tínhamos noção do quão importante é fazer uma assinatura em equilíbrio, né? Você ter um visto, algo que possa ser bem positivo, porque não é só visualmente. Visualmente também nós temos que ter uma assinatura limpa, legível, com traços que sobem ou traços que vão para frente, não é? Mas a combinação das letras. É muito importante a gente saber a combinação dos sobrenomes. Às vezes existe naquele momento um sobrenome que precisa ser abreviado, porque ele está te trazendo mais peso do que solução. Às vezes, aquele sobrenome ou nome que você suprimiu, né, que você não coloca na assinatura, está fazendo falta, porque ele traz a frequência do seu brilho, do seu sucesso, da sua realização material e profissional, dos seus relacionamentos. Então, tudo isso eu vou explicar hoje para você aqui e agora. Eu gosto muito de dar mini aulas, né? Então, eu estava conversando inclusive com a Cleo, com a Meire, Pedro, que está me ajudando na técnica, falando a importância do programa, não é? São 23 anos, basicamente, completa em junho, 23 anos, sem interrupção, do programa Conheça-te na Vibe Mundial. Eu ainda sou da época da Mundial, né? Então, comecei aqui em junho de 99, e com a intenção, com o legado, com o foco de trazer conhecimento. Eu fiquei tão encantada com a ciência dos números, com a numerologia na minha vida, porque eu percebi o quanto ela é importante, que eu falei, não, eu preciso levar isso para mais pessoas. E foi quando o universo providenciou tudo sabiamente para que eu estivesse numa rádio, semanalmente, durante 25 minutos, falando para um público que está ávido desse conhecimento. E estou aqui, né? Então, semanalmente eu trago essas mini aulas, essa interação, esse entendimento em relação aos números, ao nosso nome, à nossa data de nascimento, que são pontos tão importantes na nossa vida, mas a gente acaba, pelo automático da vida, não dando tanta importância assim. Então, eu gostaria de falar que a nossa assinatura é algo muito sagrado. Olha, se você prestar atenção, você pode ter um documento totalmente preenchido, um contrato. Ele tem a tua filiação, ele tem teu RG, tem o teu CPF, tem o seu endereço, tem todas as cláusulas, né? Tem a data. Mas se esse contrato, com tudo que está preenchido, não for assinado, ele não tem validade. E existem contratos que ainda você precisa reconhecer a firma, reconhecer a sua assinatura, que é a sua firma, no cartório.
porque senão ele não vale mesmo. Vocês percebem o quanto a nossa assinatura é importante? Firmamento, né? Quando a gente fala o firmamento aí, ó, esse astral, esse céu maravilhoso que nós estamos contidos, que nós estamos sob o firmamento. E quando nós firmamos a nossa assinatura, o nosso nome, nós imprimimos, nós validamos o que somos verdadeiramente. Porque somos únicos, hein? Perante o firmamento, somos únicos. A nossa assinatura também é única, assim como a nossa digital, assim como o céu da nossa boca, não é? Não existe igual no mundo. E se alguém fizer uma assinatura igual à sua, é fraude, é crime. Então, olha a importância de você ter uma assinatura limpa. Presta atenção você que está me ouvindo hoje, você que de repente está aqui, ó, tantos anos me acompanhando na Vibe Mundial, ou de repente você que é a primeira vez que está ouvindo e chamou a atenção o assunto, presta atenção como que é a sua assinatura. A sua assinatura é legível? A sua assinatura é enrolada? É só rabisco? A sua assinatura tem letras sobrepostas em letras? É muito comum eu pegar assinatura assim. Então presta atenção na sua vida. A forma que você expressa a sua assinatura, você tem a sua vida. As pessoas que assinam tudo bonitinho, lá no fim elas voltam, faz um traço para trás, um traço que desce, são pessoas que a vida é dessa forma. Vai, quando está quase fazendo gol, volta tudo para trás. E elas ficam nesse ciclo vicioso. Círculo vicioso, porque ciclo a gente fecha. Presta atenção você, de repente é muito comum, sobrenome Matos. A pessoa faz o S e volta a dar o laço do T, como se fosse um enrosco mesmo. Isso é muito negativo, a pessoa fica presa energeticamente naquele laço. Eu me lembro quando eu fui alfabetizada, eu já falei isso aqui no programa. A minha professora falava assim, faz a letrinha, né, o S, e deixa a mãozinha do S para frente, para ele pegar a mão da outra letrinha amiga. Não pode deixar o S para dentro. Assim como não pode, num sobrenome Melo, fazer o O como se fosse uma bola, né, como se fosse um círculo e ficar lá atrás. Quando a gente faz o S, tem que ser para frente, terminar com a mãozinha para pegar a letra amiguinha, não é? E quando faz o O, também tem que fechar aquele laço do O, aquele círculo para sair fora e não ficar no círculo vicioso. Então são muitas experiências com assinatura que eu preciso contar para você. A sua vida, quando você tem sobe, desce, sobe. Sabe aquelas assinaturas que parece um eletrocardiograma? Pois é, a tua vida fica dessa forma. Então é muito importante a gente assinar limpo, a gente assinar próspero, com as letras combinadas, com as letras em harmonia. E aí as pessoas me questionam, puxa Márcia, mas é tão difícil ter que mudar documento. Gente, não é nenhuma sangria desatada. Tá? Eu sei que existem profissionais, colegas meus, que falam de uma forma que você tem que sair do consultório e para o poupa-tempo mudar documento. Eu não comungo dessa ideia, muito pelo contrário. Eu penso que tudo na vida tem que ter equilíbrio, tem que ser com tranquilidade. Né? Eu mesma, quando eu fiz o acerto das minhas assinaturas, eu não mudei de bate-pronto o documento. Eu mudei banco, que era muito comum na época assinar cheque, enfim, e mudei cartório, porque os documentos precisavam ser reconhecidos, a firma ser reconhecida no cartório. Então foram os 2 pontos que eu mudei. Na realidade eu nem mudei. Eu conversei com o gerente de banco, eu acrescentei a assinatura nova e no cartório a mesma coisa, eu acrescentei a assinatura nova, porque também se houvesse algum documento que batesse ali antigo, não ia ter problema. Mas daquele ponto em diante eu comecei a assinar da forma próspera e positiva que eu havia estudado numerologicamente.
Depois foi vencendo CNH, foi vencendo passaporte. Há uns 2, 3 anos atrás, para eu embarcar para o Rio para fazer a Mystic Fair, eu estava com um RG mais antigo, eu fui e atualizei. Então, aos pouquinhos a gente vai fazendo para que dê tudo certo, para que não fique nada, nenhuma pressão, né, nem algo muito ruim. Ao contrário de tudo isso, que fique algo prazeroso, que você assine bem. É importante você gostar da assinatura que você tem. Você percebe que ao longo do tempo a sua assinatura vai mudando? Por quê? Você vai tirando ranços, você vai adquirindo outras situações. Então a assinatura tende a se modificar. Às vezes melhora e às vezes piora. Por isso que o estudo numerológico ajuda você a identificar qual é o ponto que está prendendo a sua vida. Presta atenção você que tem uma assinatura que de repente você, em vez de fazer o N, desenhado N, você faz o U. Tem muita gente que tem esse vício, né? Então, por exemplo, Ana, o A, o N e o A vale 7, porque o A vale 1, o N vale 5, o A vale 1. Se você tem esse vício de fazer AUA, é muito comum eu pegar assinatura assim. O seu AUA, né, que você gostaria que fosse Ana, vale 5. Então, são pontos na assinatura que a gente tem que identificar. O pessoal que tem U e que tem Y no nome, tem que fazer de uma forma bem próspera, bem positiva, que eu ensino no consultório. Porque o Y é como se fosse uma taça. E muitas vezes, energeticamente, essa taça fica cheia de alguma coisa. O que acontece? Como que é o ser humano? Cheio de mágoa, de tristeza, de medo, de ranço. E eu ensino com a assinatura correta que esta letra, o U e o Y, fique preenchido de esperança, de otimismo, de prosperidade. E tem outras e outras letras. Por exemplo, as letras que estão acima da pauta do caderno, né? Tem um porquê ter pauta de caderno. Você já se perguntou o porquê? Eu fui lá nos primórdios estudar. Veja bem, a pauta do caderno é como se fosse o nosso diafragma. As letras que estão acima da pauta são letras que regem esta parte da nossa vida, do nosso corpo. Né? É como se fosse a terra e o profundo, o céu e a terra. É muito sério isso. E as letras que vão para baixo, o G, por exemplo, vai para baixo da pauta do caderno. O P vai para baixo. O J vai para baixo. São letras que regem, a gente fala que são letras viscerais, porque elas têm este apelo. Então, nós conseguimos descobrir situações de saúde em relação à assinatura, as letras que são tortas, as letras que são muito miúdas, exprimidas, geralmente são pessoas com baixa estima, pessoas que se escondem da vida. As letras muito grandes, muito espalhafatosas, a necessidade da pessoa aparecer para o mundo, e a pessoa quer aparecer e muitas vezes não consegue. Então, tudo isso nós vamos identificando. Outra coisa importante, não é? Eu sei que existem colegas meus que dão a liçãozinha de casa. Você vai fazer 21 dias assinatura nova. Durante 21 dias preencher uma folha com a sua assinatura nova. Gente, quem tem hoje essa disponibilidade? Aí você não vai conseguir fazer, muitas coisas não irão dar certo, porque existe o alto e baixo da vida, não tem, né? O dia a dia ele tem um dinamismo, que muitas vezes a gente não tem controle, e aí você vai achar que porque você não fez os 21 dias, você já se programa para que as coisas não deem certo. Então eu deixo muito livre. Eu deixo muito livre os meus clientes para que eles entendam, para que eles sintam o quão grandioso é uma assinatura, um visto, um nome e tudo que traz essa firma, né, esse firmamento de vida. Precisa ter, né? A gente precisa ter esse respeito. Quando eu fiz o meu estudo numerológico a primeira vez, foi me dado uma assinatura que eu não me encaixava. É como se a assinatura não fosse eu. E aí eu percebi
que eu precisava mudar, né? Depois eu mudei, eu fiquei com as minhas iniciais e o último sobrenome. Isso foi muito ruim para mim, porque eu suprimi a Márcia, eu só deixava o M, e isso não é legal. Às vezes você acaba sendo subjulgada e se subjulgando. Então, quando eu coloco hoje as letras corretas, os nomes corretos na minha assinatura e terminam para frente, para cima, com certeza eu tenho um resultado fantástico na minha vida. E é isso que eu quero ensinar para você. Presta atenção você que tem ponto final. Sabe quando você assina e põe um ponto? Quando você assina e põe 2 pontos? Não é legal, porque quando a gente pontua, a gente está plasmando algo. Então vamos supor que você está assinando e fala, nossa, minha saúde não está legal. Ponto. É como se você cristalizasse aquilo. Outra coisa, o pessoal me pergunta muito, e os 3 pontinhos, que geralmente é usado em algumas, né, ordens, na maçonaria? Ok, os 3 pontinhos, eles trazem um traço, já uma egrégora criada no universo. Para numerologia é Pai, Filho e Espírito Santo, não tem problema. E se você usar dessa forma, não terá problema. Bem como as pessoas falam, precisa pingar o I? Sim. Quando a gente faz a assinatura, o I é pingo, não é bola. Às vezes tem gente que põe a bola em cima do I, isso vibra como uma letra O e descaracteriza toda a sua assinatura. Bem como algumas letras. Tem gente que em vez de fazer o G, faz o Y, em vez de fazer o G, faz o J, porque é o vício da escrita. Então, tudo isso nós vamos equilibrar na assinatura. E você pode ter certeza que dá resultado. Eu sei que hoje muitas coisas têm assinatura digital, não é? Mas também dá para ser feito. O nome profissional a gente também corrige. Você que é profissional liberal, a gente vai dar uma assinatura que vai fortalecer a sua carreira, os seus negócios, as suas vendas. Você que tem uma empresa, é importantíssimo você assinar o contrato social da sua empresa dessa forma próspera, dessa forma abundante, e não com aqueles traços que vão travar a sua vida e, consequentemente, a vida da tua empresa, porque, querendo ou não, é você que coloca energia para a empresa dar certo. E as pessoas às vezes me perguntam, sabe? Márcia, faz um nomezinho aí para mim da empresa, que eu estou mudando rapidamente. Gente, não é assim. Quando nós fazemos o estudo de uma empresa, é algo tão responsável, tão grandioso, que eu preciso saber primeiro como os sócios estão, para saber se é o momento daquele sócio entrar para abrir a empresa ou não. Eu já contei aqui algumas situações. Eu tive uma cliente, um pouquinho antes da pandemia, acho que uns 2, 3 anos antes da pandemia, que ela passou por mim em novembro, ela e o marido. E eles queriam abrir uma empresa, né? E tudo que eles ganharam uma vida toda, eles iam investir nessa empresa. E quando eu fiz o estudo dos dois, eu percebi que ele estava num momento maravilhoso, e ela não, ela estava num fechamento de ciclo. Ela não tinha energia naquele momento para abertura de nada. Isso seria bom para ela depois de abril, né? Então nós estávamos em novembro, ela faria aniversário em abril e foi o que eu disse. Eu deixei a estrutura da empresa toda montada, razão social, nome fantasia, cores, número de ativação para negócios, enfim. Datas, né? Porque a gente tem a data para constar no contrato. E eu sei que eu joguei um balde de água fria, né? Porque ela queria a abertura da empresa de imediato. Enfim, eu dei toda a informação, foi feita o estudo, foi concluída a consulta. Passou um pouquinho, passou uns meses, em março eu recebi uma ligação dela, falando assim, Márcia, marca uma nova consulta para mim, porque quando eu estive aí em novembro, tudo que você me orientou eu não fiz. Muito pelo contrário, eu saí daí, eu fui para a junta, eu tentei abrir a empresa, só que deu tanto problema que até hoje eu não consegui abrir a empresa. E eu falei para ela, graças a Deus, né? Porque significa que realmente não tinha energia, já estava tudo barrado. E ela falou, eu acredito nisso agora, eu entendi
todo esse processo de energia. E agora que eu vou fazer aniversário daqui uma semana, eu quero já deixar tudo pronto para minha empresa estar aberta. E foi o que nós fizemos. Eles abriram a empresa na data correta, com o fluxo energético de cada um correto. E estão aí. Eu sigo eles pelo Face, pelo Insta. Eles estão fazendo treinamentos pelo Brasil e dando muito certo. E graças a Deus não perderam, né, o que poderiam ter perdido com uma abertura mal sucedida de uma empresa num tempo errado. E isso foi ajustado a assinatura, foi ajustado tudo. Tem muitas assinaturas com vícios. Presta atenção se a sua assinatura... Tem gente que adora pôr um infinito, né? Então termina a letra e faz um infinito, achando que é o infinito para a vida. Gente, a assinatura é para frente. A assinatura é para cima. Nunca desça e nunca volte uma assinatura. Tem gente que faz 2 traços. Assina, põe um traço em cima, põe um traço embaixo. Apesar do traço ir para frente, você limita a sua vida. Você cerceia a sua vida. Porque, não se esqueça, a sua assinatura é a sua impressão digital no universo. A sua assinatura é a firma. É o seu QR Code. Então, precisa ter o estudo bem certinho. E quem faz isso é o estudo numerológico. Ok? Então, é muito importante, eu gosto de realmente ensinar ponto por ponto, porque essas mini aulas também ajudam você a entender o porquê você faz tudo certo e a sua vida não deslancha. Né? Você é super correto, super trabalhador, tem foco, tem boa vontade, tem bom coração, mas está sempre batendo na trave, não é? Nunca consegue fazer o gol que você tanto espera. Presta atenção na sua assinatura. Eu tenho gerentes de banco, né, que são meus clientes há muitos anos, e eles me relatam que toda vez que tem uma conta com um problema muito sério, dificuldades, conta estourada, dívidas, eles olham a assinatura, são assinaturas enroladas, assinaturas ilegíveis. Então, tudo isso nós podemos ajudar com o estudo numerológico. Você quer agendar sua consulta? Eu vou ficar muito feliz em atender você aqui pelo meu WhatsApp, por mensagem de voz ou texto. Você me manda agora e eu respondo para todo mundo, tá? O meu WhatsApp é o 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Eu vou repetir. 11 9 7559 1469. Vou ficar muito honrada em ter você me seguindo no meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Aqui eu posto um monte de coisas legais, textos, matérias que eu escrevo, tá tudo no meu Instagram, marciapugliese.oficial. E também vou ficar muito honrada em ter você no meu canal do YouTube. Compartilha, curte, ali no meu canal tem aulas, mini aulas, meus programas de TV, de rádio, lives, podcasts, tudo o que eu ensino está ali no canal, que é o Márcia Pugliese Oficial, tá? Vou ficar muito feliz em ter você lá. E quero parabenizar a direção da rádio, nós estamos com novos estúdios, maravilhoso, lindo, bem, né, ao nível da rádio. Gratidão por pensar em melhorar cada vez mais, aprimorar cada vez mais, porque todos nós estamos aqui em missão, né? Em missão, em amor, em responsabilidade. E os estúdios ficaram lindos. Um beijo no coração de toda a direção. Gratidão por nos presentear com isso. Eu sei que nós estamos chegando quase nos momentos finais do programa, mas eu posso falar para você que vale a pena você fazer o seu estudo. Ou o seu estudo pessoal, ou seu estudo com foco no teu profissional, ou até o seu estudo da empresa, né? Porque aí você vai ter as ferramentas corretas para lidar com a sua vida. Você vai saber como fazer preços para os seus negócios, você vai saber que existem números de ativação, você vai assinar de uma forma correta para você firmar o positivo, o próspero na sua vida. Então eu espero você
O pessoal está ligando aqui, pedindo mais uma vez o telefone para entrar em contato. Você me manda uma mensagem de voz ou de texto, que é o 11 97559 1469. 11 97559 1469. Eu respondo a todo mundo, hein? Se eu não respondi, é porque eu não recebi. Então, reenvia, manda novamente que nós estaremos juntos. E eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes, direção da rádio, Pedro Lopes, que me ajudou na técnica. Um dia de paz, de luz, de amor. E até quinta-feira, 8 da manhã. Conheça-te, por Márcia Pugliese, numeróloga. Até quinta, pessoal. Um beijo no coração. Ótimo final de semana. Gratidão.